Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao Congregador. Pois bem, hoje o nosso mergulho é em Deuteronômio, capítulo 21. E olha, eu sei que é um capítulo que traz algumas leis que, à primeira vista, podem parecer, bem, um tanto desafiadoras, né? Mas a verdade é que essas regras tão antigas são como uma janela para o coração de um Deus que anseia por justiça, por santidade para o seu povo mesmo nas situações mais complicadas. Então vamos juntos descobrir o que podemos aprender aqui. E a pergunta que vai, digamos, guiar a nossa análise hoje é exatamente esta: como é que a lei antiga restaurava a ordem no meio do caos? Pensem bem. No mundo cheio de violência, de guerra, de conflitos dentro das famílias, Deus estabeleceu princípios para governar o seu povo. E por quê? Para que a santidade e a justiça pudessem prevalecer. Então vamos explorar juntos as respostas que, olha, este capítulo tem para nos oferecer. Bom, a nossa primeira parada é numa situação bem trágica, viu? Imaginem a cena: um corpo é encontrado no meio do campo. E o pior, ninguém faz a menor ideia de quem foi o assassino. E aí fica a pergunta, né? O que acontece quando a justiça humana simplesmente não consegue encontrar um culpado? Pois é, em vez de só ignorar o problema, a lei de Deus vem e estabelece um processo, e eu diria um processo surpreendente, para lidar com uma culpa que, vejam só, recaía sobre toda a comunidade. Então, vamos dar uma olhada nos detalhes desse ritual, que era algo muito solene. Primeiro de tudo, a responsabilidade caía sobre a cidade mais próxima do local do crime. Daí, os anciãos dessa cidade pegavam uma novilha, mas não qualquer uma. Tinha que ser uma novilha pura que nunca tivesse trabalhado, sabe, simbolizando ali a inocência que foi perdida. Eles a levavam para um vale que não era cultivado e ali quebravam o seu pescoço. E depois lavavam as mãos sobre ela. Agora, atenção a esse ponto que é crucial. Isso não era um sacrifício para pedir perdão, não. Era, na verdade, um ato público, um ato poderoso para mostrar a seriedade do pecado e a responsabilidade que era de todo mundo ali. E a oração que eles faziam revela, sabe, o coração de todo esse ritual. Era um clamor: aceita, Senhor, esta propiciação, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. O objetivo principal, então, era esse: clamar a Deus para purificar a terra daquela mancha, da mancha do sangue inocente. A lição aqui é vital, irmãos. O pecado, mesmo quando está escondido, ele afeta a comunidade inteira. E a busca pela pureza diante de Deus, essa é uma responsabilidade de todos nós. Muito bem. Agora, vamos mudar um pouco o foco e olhar para uma lei que regulava uma situação de guerra. Pensem nisso. Um soldado israelita que queria se casar com uma mulher que foi feita prisioneira. Gente, no mundo antigo, mulheres capturadas eram, na maioria das vezes, tratadas como propriedade, um objeto. E é aí que a lei de Deus surge como algo, de novo, surpreendente. Uma medida de proteção, de dignidade. E olha só essa transição. A mulher não era simplesmente levada para o casamento de qualquer jeito. Não, ela tinha que raspar a cabeça, cortar as unhas. Tudo isso eram sinais de purificação, de uma mudança de status. Mas o mais importante de tudo, ela recebia um mês inteirinho para prantear sua família, seu passado. Esse tempo era um reconhecimento da dor dela, da sua humanidade, da sua identidade antes dela começar uma vida nova. Percebem? Não era um ato de impulso. Era um processo que honrava a pessoa que existia por trás daquela condição de prisioneira. E este ponto ilustra de uma forma brilhante a proteção de Deus. Pensem só. Se por qualquer motivo o casamento não desse certo, o marido não podia simplesmente lucrar com a situação. Ele era obrigado a deixá-la ir completamente livre. Ela não podia ser vendida nem tratada como escrava, porque a palavra diz que ele havia desonrado. É Deus no meio da brutalidade da guerra, protegendo os mais vulneráveis. Isso é tremendo. Ok, vamos avançar um pouco mais. Vamos ver agora como essa busca por justiça se aplicava dentro do próprio lar. A próxima lei fala sobre direitos de herança, e especificamente numa situação bem delicada que era comum na época: a poligamia. Imagina um homem que ama uma esposa, mas despreza a outra. É exatamente aí que a lei de Deus entra, para garantir que a justiça fique acima dos sentimentos, acima do favoritismo pessoal. A lei nesse ponto era bem clara. O filho primogênito, aquele que era visto como o primeiro sinal da força do pai, tinha direito a uma porção dupla da herança. Isso não era uma sugestão, era um direito estabelecido. Era de fato um pilar da estrutura da família e da sociedade daquela época.
E o ponto crucial, o coração da lei, é que esse direito era inalienável, ou seja, não podia ser tirado. Não importava se o primogênito era filho da esposa que o pai não amava. O pai simplesmente não podia transferir esse direito para o filho da esposa favorita. Era a lei de Deus garantindo que a justiça, que a ordem não fossem de jeito nenhum corrompidas pelo favoritismo ou por emoções que vêm e vão. Pois bem, chegamos agora na lei que talvez seja a mais severa, a mais difícil de a gente compreender em todo este capítulo. Ela fala sobre o filho obstinado e rebelde. E aqui é fundamental entender uma coisa. Não estamos falando de uma desobediência de criança, de uma teimosia. Não. Estamos falando de um padrão contínuo, uma rebelião que ameaçava a estrutura da família e, por consequência, de toda a comunidade. Reparem na acusação formal. Não era uma decisão tomada no calor do momento, num impulso dos pais. De jeito nenhum. Eles eram obrigados a levar o filho diante dos líderes da cidade. Era um processo público, um processo legal. E a acusação descrevia um estilo de vida, um estilo de rebeldia, de devassidão, de embriaguez. Era um comportamento que não só desprezava a autoridade dos pais, mas, por extensão, a própria autoridade de Deus. E a pena? A pena era terrível. Morte por apedrejamento. E era executada por toda a comunidade. Uma sentença extrema, sem dúvida, mas que refletia o quão grave Deus considerava essa rebelião que, se não fosse parada, tinha o poder de corromper a nação inteira. Mas por quê? A própria palavra de Deus nos dá a razão. O propósito era duplo. Primeiro, eliminem o mal do meio de vocês. Era como um cirurgião removendo um câncer para salvar o corpo. E segundo, servir como um aviso poderoso para que todo Israel soubesse e temesse a Deus. Tudo para preservar a ordem, tanto social quanto espiritual. E chegamos na última lei deste capítulo. À primeira vista, pode parecer só um detalhe técnico, um procedimento, mas na verdade ela revela um princípio teológico muito, muito profundo. Essa lei fala sobre o corpo de uma pessoa que foi executada e pendurada no madeiro. E o princípio é este: a palavra diz que aquele que é pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Por isso, o corpo dele não deveria ficar ali exposto durante a noite, para não contaminar a terra que era santa. E agora, avancem comigo séculos depois. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, vai usar exatamente este versículo para nos ajudar a entender o sacrifício de Jesus. Ele vai dizer que Cristo se fez maldição por nós ao ser pendurado na cruz, para que, assim, nós pudéssemos ser livres da maldição da lei. Que coisa maravilhosa! Então, depois de ver tudo isso, qual é o fio condutor? O que é que une todas essas leis que pareciam tão diferentes umas das outras? É uma palavra: santidade. A preservação da santidade. Pense bem, purificar a terra da culpa do sangue, proteger a dignidade dos mais fracos, manter a justiça dentro da família, eliminar o mal que corrompe e não contaminar a terra. Em tudo isso, o objetivo de Deus era um só: formar um povo santo, que vivesse numa terra santa, em comunhão com um Deus que é santo. E assim a gente encerra a nossa análise de hoje com essa reflexão final. Sim, essas leis podem parecer severas, eu sei. Elas foram dadas num tempo, num contexto muito específico, mas os princípios por trás delas, esses são eternos. Elas nos chamam hoje a valorizar a vida, a proteger quem é vulnerável, a buscar justiça acima dos nossos sentimentos, a levar o pecado a sério e, claro, a zelar pela santidade nas nossas vidas e na nossa comunidade. Que o Senhor nos dê sabedoria para aplicar essas verdades nos nossos dias. Que Deus abençoe a todos.